como o Espírito Santo limpa sua vida e rompe tudo o que te prende sem você ver. Quando o Espírito Santo decide começar a agir, nada continua do mesmo jeito. Você não percebe de imediato, porque ele não faz barulho, não pede permissão e não avisa antes de entrar. Mas, de repente, aquilo que parecia parte da sua vida já não está mais ali. É como se correntes fossem rompidas no silêncio da madrugada, enquanto você dorme sem saber que alguém luta por você em outra dimensão. Há uma força invisível que entra, limpa e reorganiza tudo, como mãos firmes que tiram da sua frente aquilo que te atrasava e te impedia de avançar. Você acorda e sente que algo mudou, mas não sabe explicar. Essa é a marca do Espírito Santo, que trabalha onde seus olhos não veem, arrancando pela raiz tudo o que te aprisiona. Muitos acreditam que a presença de Deus só se manifesta em milagres visíveis, em gritos, sinais ou manifestações extraordinárias. Mas existe um outro lado, mais profundo e misterioso. O Espírito Santo prefere agir no segredo, naquilo que escapa do nosso controle. Enquanto você acha que está perdendo algo importante, ele está removendo exatamente o que precisava sair para que você pudesse respirar de novo. Ele não é um hóspede que pede licença. Ele é Senhor. E quando entra em uma vida, ele não negocia com as prisões. Ele quebra, ele rasga, ele expulsa. E você sente o impacto desse poder quando as coisas que antes te seduziam perdem o sabor. Quando os lugares que antes te chamavam já não têm sentido. Quando as pessoas que antes te seguravam simplesmente não conseguem mais permanecer. É nessa hora que surge a confusão dentro de você. Você começa a se perguntar: por que fulano se afastou? Por que aquele caminho se fechou? Por que aquilo que eu tanto queria de repente não deu certo? E a resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. O Espírito Santo limpou. O que você chama de perda, ele chama de libertação. O que você interpreta como rejeição, ele chama de proteção. Ele arranca as máscaras que você não teria coragem de tirar. Ele quebra portas que você insistiria em manter abertas. Ele desfaz laços que você sozinho não teria forças para cortar. Porque ele enxerga o que você não vê. Ele sente o que você não percebe. Ele conhece o que está escondido por trás do que você chama de desejo. Imagine alguém limpando uma casa cheia de sujeira acumulada, mas você ainda dorme. Quando acorda, o ambiente está diferente. O ar parece mais leve, os objetos estão em outro lugar, coisas velhas foram jogadas fora. No início você estranha porque estava acostumado até com a bagunça, mas com o tempo, você percebe que aquela limpeza era necessária. Assim o Espírito Santo age. Ele remove camadas de pó que você tolerava, corta raízes que cresciam escondidas, abre janelas para a luz entrar em cantos que você mantinha escuros. Essa limpeza invisível é o que te prepara para a próxima fase da sua vida. Sem ela, você continuaria carregando pesos, chamando correntes de companhias e algemas de escolhas. E a verdade é que todos nós, em algum momento, precisamos passar por esse processo. Ninguém gosta de sentir que está sendo podado. Ninguém gosta de ver portas se fechando ou pessoas indo embora. Mas o Espírito Santo trabalha assim. Ele não apenas limpa, ele também poda. Ele arranca o que está morto, corta o que não dá fruto, expõe o que estava escondido. E isso dói. Dói porque você acreditava que precisava daquilo. Dói porque você confundia prisão com conforto. Dói porque você chamava o que te destruía de amor, de prazer, de sonho. Mas ele sabe que só há vida verdadeira quando há espaço para o novo. Então, enquanto você assiste agora, talvez esteja lembrando de situações que aconteceram com você e que não faziam sentido. Pessoas que se afastaram sem explicação. Oportunidades que pareciam perfeitas e ruíram de repente. Portas que você bateu até cansar e nunca abriram. O vazio que tomou conta do seu peito quando certas coisas saíram do seu controle. Esse vazio não é abandono, é purificação. Esse silêncio não é descaso, é preparação. Esse afastamento não é injustiça, é misericórdia. Porque o Espírito Santo não apenas limpa o que você vê,
Ele também rompe correntes invisíveis que te amarravam em lugares que você não teria coragem de deixar. E quando essa obra começa, nada pode pará-la. Não há inimigo forte o suficiente para segurar aquilo que o Espírito Santo já decidiu remover. Não há muralha alta o bastante que ele não derrube. Não há corrente grossa o suficiente que ele não quebre. O trabalho dele não depende da sua força, depende apenas da sua entrega. Ele age no escuro, mas traz luz. Ele age em silêncio, mas provoca terremotos na sua vida. E você sente o resultado quando percebe que o que antes era peso se transformou em alívio. O que antes era vício virou repulsa. O que antes era prisão virou liberdade. O Espírito Santo limpa porque ele ama. Ele rompe porque ele não suporta te ver preso. Ele quebra porque ele já viu o que você não enxerga. E enquanto você pensa que está apenas ouvindo palavras agora, saiba que ele já começou a agir. A pergunta que fica é: você está disposto a deixar ele continuar? A lei do silêncio divino é uma das verdades mais desconfortáveis que alguém pode descobrir quando decide andar com Deus. O homem espera sinais grandiosos, barulhos do céu, manifestações que impressionem os olhos, mas o Espírito Santo prefere agir onde ninguém vê, de forma tão discreta que chega a parecer ausência, e é justamente nesse silêncio que ele realiza as transformações mais profundas. Você pode pensar que nada está acontecendo, pode se sentir esquecido, pode até acreditar que suas orações não foram ouvidas. Mas enquanto seus ouvidos não captam nada, o Espírito Santo já está movendo peças invisíveis, reposicionando pessoas, quebrando amarras que você nem sabia que existiam. Esse silêncio não é abandono, é estratégia. O Espírito Santo sabe que, se você percebesse todos os detalhes do processo, tentaria interferir, agarrar o que está sendo arrancado, segurar o que precisa ir embora. Então ele trabalha escondido, não porque queira te confundir, mas porque sabe que sua mente humana não entenderia agora, o que só fará sentido mais à frente. A lei do silêncio divino existe para te proteger de você mesmo, das suas ilusões, das suas próprias expectativas. Deus prefere que você pense que perdeu algo, do que permitir que você continue preso a correntes que te impedem de viver o propósito dele. É por isso que tantas vezes você sente como se estivesse atravessando um deserto sem respostas. Os céus parecem fechados, as portas se trancam, as vozes ao redor se calam, mas o que parece castigo é na verdade preparação. É nesse silêncio que o Espírito Santo remove pessoas tóxicas sem que você precise discutir. Corta vícios sem que você precise guerrear. Abre portas espirituais sem que você veja as chaves. E quando você percebe, já não sente vontade das mesmas coisas, já não tem prazer nos mesmos lugares, já não tolera as mesmas presenças. Você chama de mudança, mas é limpeza. Você chama de confusão, mas é libertação. O silêncio divino é uma prova da confiança que Deus tem em você. Ele acredita que você é capaz de suportar esse vazio temporário até entender o que ele está fazendo. E mesmo quando você questiona, mesmo quando se revolta, mesmo quando se pergunta por que nada acontece, a resposta continua sendo a mesma. Tudo já está acontecendo, só que você ainda não enxerga. O Espírito Santo não age para impressionar. Ele age para transformar. E transformação de verdade não nasce do espetáculo, nasce do segredo. Pense nos períodos mais silenciosos da sua vida. Aqueles em que amigos se afastaram sem motivo, em que portas se fecharam na sua cara, em que você se sentiu sozinho mesmo rodeado de pessoas. Hoje você olha para trás e percebe: se aquelas portas tivessem se aberto, você teria caído em armadilhas. Se aquelas pessoas tivessem permanecido, teriam te destruído. Se aqueles planos tivessem dado certo, teriam te afastado do que Deus preparava. O silêncio foi a linguagem do Espírito Santo dizendo: confie, eu estou limpando, mesmo que você não entenda. Essa lei é dura porque fere o ego humano. Nós queremos estar no controle, queremos explicações imediatas,
Queremos que tudo seja visível. Mas o Espírito Santo não se prende às nossas urgências. Ele trabalha com a eternidade. Enquanto você chora pela perda de algo pequeno, ele está removendo para te entregar algo eterno. Enquanto você insiste em segurar correntes brilhantes, ele está quebrando para te dar liberdade real. O silêncio dele não significa distância, significa trabalho. É o barulho da limpeza acontecendo onde seus olhos não alcançam. Por isso, quando você se deparar com períodos em que tudo parece parado, lembre-se, esse é o lugar onde Deus mais se move. Quando você não ouve nada, ele já está mudando tudo. Quando você acha que perdeu, ele já está substituindo. Quando você se sente vazio, ele já está enchendo com uma nova presença. O silêncio divino é o cenário perfeito para que a obra seja completa. E se você suportar sem desistir, perceberá que quando ele finalmente revelar, nada do que foi removido fará falta. Porque o Espírito Santo nunca tira para deixar vazio. Ele tira para que algo maior ocupe o espaço. O silêncio não é o fim, é o início da purificação. O processo oculto de limpeza espiritual acontece em dimensões que a razão não alcança. Você acredita que nada está mudando, que sua vida segue igual. Mas por trás das cortinas invisíveis, o Espírito Santo já iniciou uma obra silenciosa e inegociável. É como se ele entrasse no mais profundo do seu coração e começasse a retirar cada sujeira, cada peso, cada raiz que você aprendeu a conviver. O detalhe é que essa limpeza não se revela de uma só vez, porque se viesse de forma brusca, você não suportaria. Ela se manifesta em pequenas desconexões, em cortes inesperados, em situações que parecem estranhas, mas carregam uma precisão cirúrgica. Imagine uma casa fechada há anos, onde o pó se acumula em cada canto e o cheiro do mofo já se tornou parte do ambiente. Você entra ali e já não percebe a sujeira porque se acostumou com ela. Mas quando alguém de fora chega, a primeira coisa que nota é a necessidade urgente de abrir as janelas, jogar fora o que apodreceu e permitir que a luz invada o lugar. Esse alguém é o Espírito Santo. Ele não se conforma com as sujeiras escondidas que você aprendeu a aceitar. Ele não tolera correntes enferrujadas que você já chama de rotina. Ele entra para mudar, e quando entra, nada continua intocado. Esse processo oculto dói porque te força a encarar áreas que você preferia manter escondidas. São mágoas que você alimentava em silêncio, pecados que você justificava, relacionamentos que você sabia que eram tóxicos, mas não tinha coragem de cortar. O Espírito Santo não pede sua permissão para remover aquilo que te mata aos poucos. Ele vai até as raízes, arranca o que estava enterrado, expõe o que você escondia até de si mesmo. É por isso que, de repente, você sente um vazio inexplicável. Pessoas que antes eram parte da sua vida desaparecem sem explicação. Hábitos que antes eram normais passam a te incomodar. Desejos que antes te dominavam começam a perder força. Tudo isso é sinal de que a limpeza está acontecendo, mesmo que você não compreenda. O inimigo tenta convencer você de que esse processo é abandono, mas não é. O silêncio que você sente é a prova de que Deus está agindo em lugares onde você não teria coragem de mexer. A sensação de perda é, na verdade, o peso sendo retirado. O desconforto é a purificação acontecendo. Você não vê as mãos que estão limpando, mas a cada dia você acorda mais leve, mesmo sem entender por quê. Isso não é obra do acaso, é o processo oculto do Espírito Santo. E aqui está a verdade que muitos ignoram. Quanto mais profunda a limpeza, mais dolorosa ela parece. Porque não se trata de uma reforma superficial, mas de uma transformação completa. O Espírito Santo não está apenas rearrumando móveis, ele está derrubando paredes que você construiu para se proteger. Ele está quebrando cadeados que você acreditava serem parte da sua identidade. Ele está tirando entulhos que você chamava de memórias, mas que na verdade eram correntes. Esse processo oculto não pode ser visto com os olhos, mas pode ser sentido no espírito. Por isso, quando você se sentir estranho,
como se estivesse sendo arrancado de lugares onde antes se encaixava, saiba que essa estranheza é sinal de movimento espiritual. O Espírito Santo está deslocando você de territórios de escravidão para terrenos de liberdade. E acredite, ninguém passa por esse processo e continua o mesmo. O vazio que você sente hoje é o espaço que está sendo aberto para que a presença de Deus ocupe. O silêncio que incomoda agora será a voz que testificará lá na frente. O desconforto que parece sem sentido é, na verdade, o começo de uma vida que você nunca imaginou viver. Esse processo oculto é a maior prova de que você não está só. Se o Espírito Santo está limpando, é porque ele já decidiu permanecer. Se ele já decidiu permanecer, nada nem ninguém poderá te arrancar daquilo que ele está construindo em você. A limpeza é o início da obra, não o fim. Os sinais de que você está sendo purificado nunca aparecem da forma que você espera. Não surgem escritos no céu, nem vêm acompanhados de uma voz audível. Eles se escondem no cotidiano, nos detalhes que só o Espírito Santo poderia organizar. Você começa a perceber que ciclos antigos simplesmente deixam de se repetir. Aqueles padrões que te aprisionavam em erros constantes de repente se rompem, como se uma força maior tivesse cortado a corrente que te puxava sempre para o mesmo lugar. Você tenta entender, mas não encontra lógica humana. É porque não é lógica, é intervenção divina. Outro sinal é a saída silenciosa de pessoas da sua vida. Não há brigas, não há explicações, não há despedidas formais. Elas simplesmente somem. Gente que parecia essencial já não consegue mais permanecer ao seu lado. E o mais surpreendente é que depois do choque inicial você sente alívio. É como se o peso tivesse saído junto com elas. O Espírito Santo retira o que era tóxico, mas faz isso de forma tão sutil que você só entende depois. Quando olha para trás, percebe que aquela amizade, aquele relacionamento ou aquela convivência era uma prisão disfarçada. Ele rompe o laço sem te deixar o fardo da culpa. Os sonhos também se tornam diferentes. Eles deixam de ser apenas imagens soltas da sua mente cansada e passam a carregar significados espirituais. Você começa a sonhar com água limpa, com portas que se abrem, com lugares que se iluminam de repente. Esses símbolos não são frutos do acaso, mas sinais da purificação que já está acontecendo no seu interior. São mensagens do Espírito Santo dizendo: eu estou limpando, eu estou preparando, eu já comecei. É como se o céu falasse em linguagem que o corpo não compreende, mas o Espírito entende. E talvez o mais impactante de todos os sinais seja a sensação de leveza. Não há explicação natural. Você acorda diferente, sente como se algo tivesse saído de dentro de você. É uma paz que não depende de circunstâncias, é um alívio que não vem de soluções externas. Mesmo que nada ao redor tenha mudado, você sente dentro de si que um peso foi retirado. É como se correntes invisíveis tivessem se partido durante a noite. Essa leveza é a assinatura do Espírito Santo. Ele quebra sem você ver. Ele limpa sem você perceber. Mas deixa no seu coração a prova de que já não é mais o mesmo. Não confunda esses sinais com coincidência. Nada do que o Espírito Santo faz é por acaso. Ele planeja cada detalhe, organiza cada movimento, porque sabe exatamente o que precisa sair para que o propósito dele avance na sua vida. Quando você notar essas mudanças, não lute contra elas. Não tente segurar o que está indo embora. Não se revolte com o que deixou de acontecer. Aprenda a reconhecer que o Espírito Santo trabalha em silêncio, mas nunca trabalha em vão. O que ele remove é sempre substituído por algo maior. O que ele corta é sempre para dar espaço a algo mais frutífero. Os sinais da purificação não são apenas evidências de perda, são provas de libertação. São avisos de que você não está sozinho, de que há alguém lutando por você em dimensões que você não vê. São confirmações de que a mão de Deus está mexendo em áreas onde você nunca teria coragem de tocar. Quando esses sinais aparecem, não tenha medo. Eles não anunciam o fim, eles anunciam um novo começo. O Espírito Santo está te purificando agora.
E esses sinais são o lembrete de que ele já começou a obra, que ninguém poderá impedir. A resistência do inimigo é inevitável quando o Espírito Santo começa a limpar a sua vida. Nada que prende alguém nas trevas se entrega facilmente. Quando as correntes começam a se partir, o inimigo se agita, porque sabe que está perdendo território. É nesse momento que surgem ataques repentinos, pensamentos pesados que você não costumava ter, tentações que parecem mais fortes do que nunca, vozes internas dizendo que nada vai mudar. Essa resistência não é prova de fraqueza, é prova de movimento. Quanto maior a luta, mais evidente fica que a libertação já começou. O inimigo não se incomoda quando você está preso. Ele se incomoda quando você começa a ser liberto. Por isso, quando o Espírito Santo rompe os laços, ele tenta te convencer de que você está sozinho, que o silêncio de Deus é abandono, que o vazio é sinal de derrota. Mas a verdade é exatamente o oposto. Se a pressão aumentou, é porque a vitória está próxima. A resistência do inimigo é apenas o reflexo do poder do Espírito Santo, expulsando aquilo que não pertence mais a você. É importante entender que essa luta não acontece apenas no mundo visível. Muitas vezes, ela se manifesta em ataques espirituais durante a noite, em pesadelos intensos, em crises emocionais sem explicação, em uma fadiga que não se justifica. Você pode acordar exausto sem ter feito nada. Isso é sinal de batalha espiritual. Mas saiba de uma coisa: você nunca luta sozinho. O Espírito Santo está dentro de você, e onde ele habita não há espaço para derrota. O inimigo resiste, mas não prevalece. Ele tenta, mas não vence. Ele grita, mas já perdeu o direito de permanecer. Esse confronto também pode aparecer em circunstâncias da sua vida. Quando amizades são arrancadas, quando caminhos se fecham, quando portas não se abrem, você sente como se tudo estivesse contra você. Mas na realidade, o que está acontecendo é a separação entre o que é de Deus e o que não é. O inimigo tenta usar isso para gerar revolta, para te fazer questionar a bondade divina. Mas se você olhar além da superfície, perceberá que a resistência é só um disfarce da libertação. O Espírito Santo já limpou, e o inimigo só tenta atrasar o inevitável. O erro de muitos é confundir resistência com derrota. Mas a resistência é a prova de que você está no caminho certo. Ninguém luta contra quem não representa a ameaça. Se você fosse irrelevante, o inimigo te deixaria em paz. Mas porque o Espírito Santo já começou a purificar sua vida, você se tornou perigoso para o reino das trevas. É por isso que os ataques aumentam. É por isso que a pressão cresce. É por isso que você sente como se estivesse em uma guerra constante. Não se engane. Essa é a confirmação de que a libertação já é realidade. E aqui está a chave. Toda a resistência do inimigo é temporária, mas a limpeza do Espírito Santo é eterna. O inimigo pode gritar, pode tentar, pode até enganar, mas não pode anular a obra que já foi iniciada. Quando o Espírito Santo entra, ele não desiste no meio do caminho. Ele limpa até o fim. Ele rompe até o último elo. Ele quebra até a última corrente. Nada fica escondido. Nada permanece intocado. Então, se hoje você está enfrentando uma pressão incomum, se sente um peso diferente, se percebe ataques estranhos contra sua mente e seu coração, saiba, isso não é sinal de que Deus te abandonou, é sinal de que o inimigo já sabe que perdeu. O que você sente como guerra é apenas o reflexo da vitória que já está em andamento. O Espírito Santo não começou em você algo que não fosse terminar. Ele é fiel para concluir o que começou. E nenhuma resistência pode impedir aquilo que já foi decretado no céu. A resistência do inimigo é apenas o último suspiro de uma prisão que já foi quebrada. O propósito final da limpeza do Espírito Santo não é simplesmente retirar o que te prende, mas abrir espaço para o que ele já preparou. Deus nunca remove algo apenas para deixar vazio. Ele remove para encher com algo novo, maior e melhor do que você poderia imaginar. A limpeza é sempre um processo de transição, uma ponte entre a escravidão do passado
e a liberdade do futuro. É como um terreno tomado por entulho. Antes de construir uma casa nova, é preciso derrubar, arrancar, limpar. O Espírito Santo trabalha assim, desfazendo tudo o que não serve para que a presença dele se torne o alicerce de uma nova vida. Esse propósito vai além da ideia de perda. O que você chama de fim, ele chama de começo. O que você enxerga como vazio, ele vê como espaço aberto para derramar graça. Cada pessoa que sai, cada porta que fecha, cada desejo que desaparece faz parte de um plano maior. Deus sabe que, se algo ocupava o espaço errado, o novo não poderia entrar. Então, ele limpa. E por mais doloroso que seja, essa remoção é prova de cuidado, não de descaso. É importante compreender que o propósito da limpeza não é apenas arrancar coisas ruins, mas também podar o que parecia bom, mas que não era o melhor. Às vezes você está preso a algo que não é tóxico, mas que também não te leva para o centro da vontade de Deus. Nesses momentos, o Espírito Santo corta não porque odeia, mas porque ama. Ele sabe que a promessa só floresce em um solo totalmente limpo. Ele sabe que sonhos divinos não podem ser construídos sobre ruínas antigas. O resultado dessa limpeza é uma vida com espaço para a plenitude. Você passa a experimentar uma paz que não depende das circunstâncias, uma alegria que não se apoia em pessoas, uma liberdade que não depende de resultados externos. Esse é o propósito final: te alinhar com aquilo que é eterno, te livrar de prisões passageiras para que você viva um destino que nunca poderá ser roubado. A limpeza não é um castigo, é um convite. É o Espírito Santo dizendo: deixe ir, porque o que está vindo é maior. E quando esse propósito se cumpre, você entende que nada do que foi retirado fazia falta de verdade. Você começa a enxergar que aquela amizade era peso, que aquele relacionamento era prisão, que aquele sonho era limitado. Então você percebe que a dor de perder foi infinitamente menor do que a alegria de receber o novo. O Espírito Santo não trabalha com substituições pequenas. Ele trabalha com transformação radical. Ele não apenas troca uma corrente por outra. Ele rompe para sempre, para que nada volte a ocupar o espaço que agora pertence somente a ele. Esse é o motivo pelo qual você não pode temer o processo. Porque o fim da limpeza é sempre o começo da construção. O Espírito Santo limpa para preparar. Ele tira para dar. Ele corta para multiplicar. Ele fecha portas para abrir caminhos. O que você sente como vazio hoje será o espaço exato onde a glória de Deus será derramada amanhã. Então, não resista. O propósito da limpeza é a vida abundante. O que hoje parece perda será amanhã testemunho. O que hoje dói será amanhã motivo de gratidão. O Espírito Santo não trabalha para o agora, ele trabalha para a eternidade. Enquanto o Espírito Santo trabalha em silêncio, chega o momento em que a obra alcança o clímax. É quando você percebe que algo dentro de você já não é mais o mesmo, mesmo sem entender quando essa transformação começou. O coração que antes carregava peso, agora pulsa mais leve. O medo que te paralisava perdeu a força. As correntes que te seguravam simplesmente não existem mais. E nesse instante, a única explicação possível é que a presença de Deus ocupou o espaço que antes era de prisões. O clímax da limpeza é a revelação de que o Espírito Santo não apenas remove, ele também preenche. É nesse ponto que você compreende que a vida não é sobre segurar o que foi embora, mas sobre abraçar o que está chegando. O clímax da ação divina é quando a paz invade como um rio, quando o consolo substitui a dor, quando a esperança se torna mais real do que as feridas. Você sente algo novo florescendo, como um sopro de vida entrando em lugares que antes estavam mortos. É a voz do Espírito Santo ecoando dentro de você dizendo: eu já comecei e vou terminar. Nesse momento, a melhor resposta não é tentar controlar, mas se render. E a rendição verdadeira se manifesta em oração. Uma oração que não precisa ser longa, mas precisa ser entregue.
Algo simples como: Espírito Santo, eu aceito a tua limpeza. Eu libero o que não me serve mais. Eu abro espaço para o novo de Deus na minha vida. Essas palavras, ditas com sinceridade, abrem ainda mais espaço para que ele conclua aquilo que iniciou. No clímax da obra, há também um convite para confiar. Porque mesmo que você ainda não veja tudo transformado, já pode sentir que algo mudou. A fé não se baseia no que é visível, mas no que é real. E o real é que, enquanto você escuta agora, o Espírito Santo está agindo. Ele está limpando áreas escondidas, curando feridas antigas, preparando cenários que você ainda não imagina. O clímax é a certeza de que a vitória já está em andamento, mesmo que o mundo ao redor ainda não reflita completamente. Por isso, nesse ponto do processo, permita-se declarar em voz alta a sua entrega. Diga ao Espírito Santo que você confia no que ele está fazendo, mesmo sem entender. Declare que você aceita perder o que não era para ficar, porque crê que algo maior está vindo. Confesse que o silêncio não te assusta mais, porque você já aprendeu que é nele que as maiores vitórias são construídas. Esse clímax é um marco espiritual. É o momento em que a velha identidade começa a se desfazer e a nova já começa a nascer. Você não é mais definido pelos erros do passado, nem pelas correntes que te prendiam. Agora você é definido pela presença que habita em você. E essa presença é permanente, poderosa e inabalável. O Espírito Santo não apenas limpa, ele consagra. Ele não apenas arranca, ele edifica. Ele não apenas silencia, ele proclama vida. Enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo está dizendo: eu estou contigo. Eu não vou parar até que a limpeza esteja completa. Eu não vou descansar até que a obra esteja perfeita. Eu já comecei, e nada poderá me impedir. Essa é a força do clímax. A certeza de que o que era prisão virou liberdade. O que era dor virou propósito. O que era silêncio virou promessa. Se o Espírito Santo já começou a limpar, a resposta que ele espera de você é simples. Não guarde para si o que recebeu. Compartilhe. O encerramento desse processo não é apenas sobre você. É também sobre os que ainda estão presos em correntes invisíveis. Por isso, a primeira atitude é testemunhar. Quando você fala do que Deus fez, você abre portas para que outros reconheçam que também podem ser libertos. O Espírito Santo não limpa uma vida para que ela continue em silêncio. Ele limpa para que a transformação seja vista, sentida e multiplicada. Esse é o momento de um convite forte, direto, sem rodeios. Se a mensagem ardeu no seu coração, é porque ela não foi apenas informação, foi revelação. E revelações não devem ser guardadas, mas espalhadas. Compartilhe esse vídeo, porque alguém próximo de você precisa ouvir o que você ouviu. Inscreva-se, porque cada palavra que ainda virá é parte de uma jornada que o Espírito Santo quer completar na sua vida. Não é apenas mais um conteúdo, é alimento para a sua alma. O encerramento também precisa ser profético. Declare sobre sua vida que o processo de limpeza não terá retrocesso. Afirme que o espaço vazio deixado pelas correntes quebradas será preenchido com a presença de Deus. Proclame que as portas que se fecharam darão lugar a caminhos que ninguém poderá bloquear. Essa declaração não é ritual, é posicionamento. Quando você fala em fé, você confirma no mundo espiritual aquilo que o Espírito Santo já decretou. Visualize a cena: correntes despedaçadas no chão, a escuridão sendo rasgada por uma luz intensa que ocupa todo o espaço. Essa é a imagem final da obra divina. Não há mais prisões, não há mais sombras, não há mais pesos. Apenas liberdade, apenas luz, apenas a certeza de que você pertence a algo maior. É assim que o Espírito Santo encerra o processo. Não com vazio, mas com plenitude. E agora, ao concluir, receba esse chamado. Não volte atrás. Não se conforme com migalhas, quando Deus tem um banquete preparado. O que foi limpo não pode ser sujo novamente, a não ser que você abra as portas para o que já foi expulso. Por isso,
Feche os caminhos antigos e mantenha-se no novo que o Espírito Santo já estabeleceu. Se entregue sem reservas, porque o que ele tem é maior do que qualquer coisa que você deixou para trás. Este não é apenas o final de uma mensagem, é o início de uma nova caminhada. O Espírito Santo limpou, rompeu e preparou. Agora é sua vez de permanecer firme, de segurar a promessa e de viver em liberdade. O futuro não será construído sobre correntes quebradas, mas sobre o alicerce sólido da presença de Deus que já habita em você.